Ok, nós vamos olhar então para a palavra de Deus nesse salmo, que é um salmo precioso demais, Salmo 133. E normalmente quando a gente fala precioso demais, não é que os outros não sejam, né? Mas é porque tem aqueles salmos que realmente são bem, se tornam muito populares, né? Pelo conteúdo, pela extensão, né? Esse é um salmo curtinho que acaba a gente tendo uma facilidade maior para memorizar, de certa maneira, e tem uma mensagem que, pela mensagem em si, né? Pelo conteúdo do salmo, ele acaba sempre sendo lido em diferentes ocasiões, né? Momentos de confraternização, aniversários, né? E é um salmo realmente que é bastante conhecido. Ele diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, esse é o conteúdo do salmo. O Salmo, então, agora a gente está percebendo que faz parte desse conjunto de salmos, né, chamados de salmos de peregrinação. É um salmo que, de certa maneira, está trazendo uma mensagem assim muito preciosa para os nossos corações, né? Esses salmos a gente tem sempre diz aí no início de cada meditação, né, que eles são preciosos porque são salmos cantados, especialmente dentro do cumprimento do calendário religioso de Israel. E hoje, logo depois da meditação, eu vou inclusive postar aí tanto no grupo como também lá no nosso canal do YouTube, uma espécie, esse resumo aqui que eu sempre gosto de fazer, né? Quando a gente vai olhando para os salmos, a gente vai percebendo assim aquilo que eles vão trazendo para a gente, né? Os salmos de romagem são os salmos 120 até 134. Então a gente tem o início desses salmos, né, o Salmo 120 mostrando isso, né, que os peregrinos não são bem acolhidos nesse mundo, mas Deus é o seu socorro e Jerusalém é o seu destino. No Salmo 121, essa informação de que os peregrinos são guardados por Deus, o Senhor é quem guarda os peregrinos. O Salmo 122, né? Os peregrinos amam Jerusalém. No Salmo 123, eles são desprezados, mas os olhos deles contemplam a Deus. O Salmo 124, os peregrinos admitem sua fraqueza, ao mesmo tempo em que celebram a presença forte e cuidadosa de Deus ao lado deles. O Salmo 125, os peregrinos vivem pela fé. Salmo 126, os peregrinos precisam de restauração e podem contar com essa restauração. Salmo 127, os peregrinos dependem de Deus para a edificação das suas famílias e do reino messiânico. Salmo 128, as famílias dos peregrinos são abençoadas por Deus. Salmo 129, o inimigo não prevalece contra os peregrinos. Salmo 130, os peregrinos são redimidos quando clamam ao Senhor e esperam por ele. Salmo 131, os peregrinos se aquietam esperando no Senhor. Salmo 132, os peregrinos se lembram das promessas de Deus a Davi e aguardam um rei eterno. E agora, Salmo 133, os peregrinos se alegram e são abençoados na comunhão uns com os outros. Então, essa é a mensagem do Salmo 133, a estrutura muito simples desse salmo, de certa maneira, no verso 1, falando sobre a bênção, que é a unidade, né, a união dos peregrinos, dos crentes, e o restante, versos 2 e 3, esta bênção é exemplificada aí de duas maneiras. Então, são fornecidos dois exemplos, como se fosse uma demonstração. Veja só o que produz realmente essa união dos irmãos. Então, de certa maneira, a gente está diante de um salmo que fala sobre esse convívio. A gente vai entender especialmente que a palavra que é traduzida aí por viverem no versículo inicial significa literalmente sentar com, né? É você sentar e ficar junto. Então isso é bem interessante e é isso que o Salmo vai trazendo para a gente. Ele começa dizendo isso, né? O convívio dos peregrinos é bom e agradável. E começa com: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu fico bem entristecido quando vejo que na NVI, né, tem algumas traduções novas. Veja só, não estou aqui criticando, falando mal, não é isso. Mas as traduções novas ajudam às vezes a gente a entender os textos porque tem uma escrita mais leve, mais contemporânea e tal.
mas às vezes perdem coisas tão preciosas porque a NVI não começa com ó, não começa com essa interjeição, né? E a gente olha aqui na nossa versão, a interjeição, na revista corrigida também, né? Mas a grande questão é a seguinte: a gente já parou para pensar um pouquinho, né, no que significaria, o que significa na prática fazer essa peregrinação, na época que esses salmos foram escritos, né? A gente tá bastante incomodado com o clima atual, tudo seco, né? Eu lavei meu carro 2 semanas atrás, fui sair com ele essa semana, semana passada não saí, né? Não estava muito gripado. Fui sair com ele essa semana, quando eu olhei, falei, gente, o que está acontecendo? Esse carro foi para Afeganistão, sei lá, parece que tem 2 dedos de poeiras, de pó em cima do capô, né? Tem tanta poeira e que a gente percebe o quanto que isso incomoda. Se a gente visitar Israel, a gente vai ver que Israel é poeira de norte a sul, leste a oeste. Em todo lado que você olhe, o que não falta ali é poeira, né? Tem, logicamente, várias regiões que são hoje dedicadas a plantio, com irrigações e tal, mas o que não falta é areia e deserto. E calor, né? Intenso, intenso. A gente chega de Israel e quando desce no aeroporto de Rio Preto, a gente fala, gente, como o Rio Preto é fresquinho, né? Porque é um clima quente, né? Um clima seco, com muito pó, com muita poeira o tempo todo. Então você imagina você sair da sua casa, viajar a pé, que é assim que os peregrinos viajavam na época dos Salmos, e uma viagem que durava muitos dias a pé. Já imaginou você levando família, levando criança, o rolo que era essa viagem? Não era fácil. E outra coisa, dormindo em lugares, acampamentos empoeirados, né? Não tinha como comprar o pãozinho fresquinho na padaria, ia comendo ao longo da semana aquele mesmo pão, né? Alimentando-se com simplicidade, gastando o seu tempo, as suas energias. A maioria das pessoas que faziam essa viagem eram pessoas pobres também, não muitos abastados, mas então os recursos limitados, né? Afinal de contas, por que eles faziam isso? Em primeiro lugar, faziam por Deus, porque o Senhor instituiu o calendário religioso de Israel. Então, isso é importante, que a gente entenda. Deus estabeleceu um calendário, né? As festas do Pentateuco. Deus falou: essas são as festas que vocês vão celebrar. E vocês vão subir, vão se ajuntar, vai haver uma assembleia solene para a realização dessas festas. O povo leva Deus a sério. Esse povo considera o Senhor, considera o calendário instituído pelo Senhor, a instrução de Deus é reconhecida por esse povo, é considerada e é obedecida por eles. Então, certamente, essa peregrinação tem a ver com a fé desse povo no Deus da aliança, no Deus de Israel. Mas, além disso, especialmente aqui olhando para o Salmo 133, esse salmo enfatiza que isso acontecia também porque essa viagem era muito prazerosa. Esse movimento e esse esforço de sair de casa levando toda essa cacalheira, né? A bagagem que eles tinham que levar, e tinha que levar panela, tinha que levar tudo para fazer comida na estrada. Imagina isso, gente. E levar tudo isso por tantos dias, passar por esse período, por essas privações, mas ao mesmo tempo era muito bom participar disso. É isso que o Salmo 133 está dizendo. E por isso que ele começa com essa interjeição. Ó, e isso está assim porque no hebraico tem uma interjeição também. E lá no hebraico, essa interjeição, né? Lembrando que interjeição é isso, é essa palavra que exprime, às vezes, coisas negativas ou positivas, né? Ou espanto, mas também surpresa, alegria, tristeza, admiração, lástima, repugnância, né? Todas essas coisas. Mas aqui a interjeição tem a ver com coisas muito boas, né? E lá no hebraico, a gente tem uma palavra que literalmente podia ser traduzida assim: contemple, veja isso, né? Ou então eis, né? Isso aí. Ou então preste atenção, né? E daí o nosso português é muito bem traduzido aqui, ó, né? Eu não sei por que que a NVI retira isso. Só começa assim. É bom e agradável viver unidos, irmãos. Não, o povo, o texto começa assim dizendo: Uau, olha o que é assim, o que que é, olha que coisa boa. E o que é isso? O que causa essa admiração? Aí veja só, o texto segue: Como é bom. E aqui o termo traduzido por bom é uma palavra tão preciosa no hebraico, porque é a mesma palavra, é uma palavra que carrega esses significados de bom e belo.
a palavra tov. Essa palavra aparece no relato da criação. Lembra na criação, quando diz assim: viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom. Gênesis 1. Você pode verificar isso em vários versículos lá. Essa expressão significa: isso, viu Deus que isso era bom e belo. Ou seja, isso causa admiração porque é bom e porque é belo. É interessante que a palavra foi usada no relato da criação. É como se o Salmo 133 estivesse dizendo o seguinte: isso que causa admiração é criado por Deus, é obra de Deus. Por isso é bom, né? Por isso é belo. Há demais, veja só, como é bom e agradável. E aí a gente tem uma palavra que até era usada há alguns anos atrás, até como nome próprio, né? Eu mesmo conheci pessoas na igreja, tive um amigo na igreja presbiteriana cujo nome era Naim. Não sei se você conheceu alguém chamado Naim. Naim. Mas Naim, essa é a palavra usada aqui. Essa palavra significa literalmente amável, significa algo que contenta, que nos deixa contentes, algo delicioso ou algo prazeroso. Como é bom, belo e como dá prazer. É isso que o Salmo está dizendo. E a gente pensa, primeiro, quando a gente ouve a palavra bom, a gente pensa na criação de Deus. Deus criou isso. Quando a gente ouve essa outra, vê essa outra palavra que fala sobre delícia, prazer, a gente pensa também no primeiro lugar em que Deus colocou o homem depois da criação, que foi no jardim do Éden, jardim do prazer, né? Interessante isso. O Salmo 133 está informando que assim como Deus plantou aquele jardim para habitação, para sustento, para prazer do homem, isso que será mencionado, esse negócio que causa essa admiração, é plantado por Deus nesta terra para nos abrigar, para prover sustento, para prover descanso e para nos dar prazer. Daí, oh, como é bom e agradável, assim que o Salmo começa. O que é isso que causa admiração? Viverem unidos, irmãos. Olha só o que o Salmo diz, né? E agora tem esse outro verbo trazido por unidos, que significa literalmente assentar, ou então permanecer com, ou então habitar, literalmente, conviver. Então, o Salmo 133 começa desse jeito, né? Estar junto dos irmãos, conviver com os irmãos é bom demais, é agradável demais. É isso que o Salmo diz. Olha como isso é contracultural, né? Porque a gente vive numa época em que, de certa maneira, parece que é, é, é até uma moda você criticar a igreja, né? E ficar apontando defeitos da igreja, dizendo, ah, tá vendo os erros históricos da igreja, ó, como a igreja é imperfeita, etc. E às vezes a igreja tem problemas e dificuldades e tal, e sempre foi assim, desde lá no Antigo Testamento. Mas esses irmãos estão subindo para adorar em Sião, para adorar na Cidade Santa, dizendo, é bom demais a gente fazer isso, né? É assim que começa o Salmo. Além disso, o Salmo vai dizer o seguinte, que esse convívio é pelo Espírito. Ele não acontece de qualquer maneira, porque diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Essa referência ao óleo tem a ver com unção sacerdotal. O sacerdote era um oficial separado por Deus e que era ungido para a realização do seu ofício. Então, era um ofício ungido, né? Então, por isso que o óleo era derramado sobre ele. Significava a unção do Espírito sobre o sacerdote, a capacitação do Espírito sobre o sacerdote, a obra do Espírito no sacerdote e por meio do sacerdote. Então, esse era o significado da unção. E o modo como o Salmo coloca isso é bem bonito, né? Porque coloca esse óleo sendo derramado na cabeça, o óleo vai escorrendo e chega a esse ponto que escorre pela barba, né? Eu penso aí no, sei lá, no nosso irmão Geraldo da Cecily, né? Mais ou menos imagino aquela barba do Geraldo, assim, e descendo pela barba. E esse negócio respinga nas vestes, escorre para o vestuário, para as roupas. Agora, o que que significa isso? O vestuário do sacerdote, logo aqui no peito, ele tinha um negócio chamado peitoral. Nesse peitoral do sacerdote tinha 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Jerusalém. Então, você imagina aquele óleo que escorre por aqui, desce por aqui e cai ali sobre as vestes, as golas das vestes, né, alcançando ali o peitoral. O óleo é realmente esse óleo da unção, e o significado de tudo isso é que essa unção sacerdotal
alcança o povo, né? É a ideia de que o Espírito Santo é quem produz isso. Essa união não é produzida de qualquer jeito, não. Não é porque eles se juntaram num clube ou numa associação, né? Ou num, sei lá, numa agremiação meramente humana. Não é isso. Deus está realizando esse ajuntamento, né? O Espírito Santo é quem produz essa unidade. E aí faz a gente se encontrar, gente totalmente diferente umas das outras, né? Com perfis diferentes, origens diferentes, enfim, mas Deus ajunta esse povo. E aqui a gente lembra de Efésios 4. Paulo explica isso lá em Efésios 4, quando ele diz, a partir do verso 1, ele faz aquele pedido, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, quem produz essa unidade é o Espírito. Então, o Espírito Santo é quem produz a unidade do povo de Deus. Inclusive, Paulo termina esse trecho dizendo assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como é que isso se dá? Pelo Espírito. É dessa maneira que o Espírito Santo age. Ele está em todos os irmãos, ele está em todos os crentes, ele está agindo em todos, ele está produzindo essa unidade. Por isso que Paulo diz: respeitem isso, né? Esforcem-se por preservar essa unidade. E a pessoa que normalmente eu consulto, o estudioso que normalmente eu consulto aí para esses estudos nossos, essas meditações nossas, o Alan Harman, ele vai dizer isso, que essa ilustração do óleo literalmente, ela transmite exatamente isso, né? Ela está dizendo que as tribos são permeadas com a santa unção do amor fraternal. Então é isso que o Espírito Santo produz na vida da igreja. E quando a gente pensa em Cristo como nosso sumo sacerdote, né, a unção que estava sobre ele, por isso que ele é chamado Cristo, o ungido, né, o Messias. Essa unção agora chega até nós, e agora nós somos esse povo sacerdotal, esse povo unido, esse povo descrito então nesse Salmo 133. É um povo espiritual. Essa união, esse convívio é provido pelo Espírito Santo, esse povo é ungido pelo Espírito Santo. Além disso, esse convívio nutre, refrigera e revigora. Porque diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, lembrem do que eu falei, né, sobre é, essa aridez, né, de Israel. E você então tem esse Monte Hermon, que é uma coisa tão impressionante que você está de longe, assim, às vezes viajando ali na direção norte, e você vê tudo deserto, e você vê o Monte Sião lá no fundo, assim, e com o topo branquinho coberto às vezes de neve. Fala, que coisa doida é essa? Como é que é isso? E aí, essa essa neve ali, né, de certa maneira, essa umidade, ela vai derretendo e isso vai gerando ali em torno do monte aquela neblina, e essa neblina vai se dissipando, vai se espalhando em volta, e onde aquele orvalho cai, fica tudo verdinho, fica tudo cheio de vida, né? Então a ideia do texto é que esse convívio, ele produz isso. A gente está aqui eu creio que todos nós estamos orando aí por chuva, né? Esse tempo seco, como vai ser bom quando cair uma chuvinha. E a gente imagina isso, né? Esse orvalho que traz, então, refrigério e que revigora, porque por exemplo, o calor excessivo produz um abatimento muito grande, né? Mas quando a gente sente aquela brisa fresca, né? Aquele refrigério, aquilo ajuda bastante, bastante a gente. E é nesse sentido que esse mesmo servo de Deus, o Alan Harman, ele diz assim: a segunda ilustração diz respeito ao orvalho do Hermon, o qual é descrito como que chegando ao Monte Sião. Vejam bem, todos os salmos de romagem fazem referência ao Monte Sião. E ele diz: provavelmente a ideia seja que a mesma umidade que afeta o Hermon ao norte, quando atinge Sião ao sul, Deus proveu o orvalho refrescante para toda a terra. E nesse sentido, a gente tem a finalização do Salmo, onde a gente vai ler exatamente isso, né? Que esse convívio, então, é um convívio abençoador, porque o Salmo termina: ali
ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E aí, mais uma vez, esse estudioso dizendo isso. Ele diz assim: a menção a Sião insinua o pensamento de que ela é o lugar onde Deus tem um encontro especial com o seu povo e lhe concede suas bênçãos, as quais são sumariadas da ideia de vida permanente que se encontra nele. E de modo semelhante, os crentes hoje possuem uma unidade em Cristo quando fazem sua trajetória para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então é isso que a gente encontra nesse Salmo 122, né? É isso que move esses servos de Deus para peregrinação. Eles são fiéis a Deus, eles estão obedecendo ao Senhor e eles também entendem assim, como é bom participar disso, né? Como é bom estar com esse povo peregrinando rumo à nossa cidade santa. Como é bom a gente subir com esse povo para adorar o Senhor em Jerusalém. E é isso que deveria nortear também o nosso coração quando a gente pensa, né, na grande bênção que é ser igreja, fazer parte da igreja, né? Poder caminhar com o povo todo domingo para adorar a Deus junto, como corpo, unido. Essa é uma obra do Espírito. Ela é assegurada e sustentada pelo Espírito. Nesse lugar a gente encontra aquilo que Deus fez, a igreja é a criação de Deus. Nesse lugar a gente encontra o lugar também é onde a gente tem o abrigo, o refrigério, a nutrição, né? E a bênção espiritual de Deus para as nossas vidas. E isso também, nesse lugar, a gente vai sendo treinado já nas adorações semanais para aquele grande e último dia, quando estaremos na Jerusalém Celestial, oferecendo a adoração perfeita no reino consumado. Essa é a mensagem que a gente encontra tão preciosa no Salmo 133. Deus está fazendo algo muito poderoso no mundo. O que ele está fazendo? Está constituindo um povo peregrino, né? O espírito dele foi dado a esse povo. Ele habita agora no meio do povo para que esse povo agora habite uns com os outros, né? Os crentes que constituem esse povo agora possam sentar-se uns com os outros, possam conviver em união e possam viver juntos nesse mundo, esperando o grande dia da consumação, né? Nós vamos agora finalizar esse instante de meditação para que a gente possa agradecer a Deus por isso em oração e também compartilhar os nossos pedidos. Deixa eu só agora finalizar a nossa gravação para os pedidos de oração.